Recordar é viver, 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 viver. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. E com mais uma relíquia da memória do Rádio Esportivo de Alagoas. Goleiro Jedson. Jogou nos profissionais do CSA em 1988 e 1989. Era querido por toda a torcida. Estava sempre nas manchetes dos jornais da época. Ajudou o CSA a conquistar muitas vitórias e foi herói em algumas delas até diante do CRB. Foi sempre um vencedor desde seu início no CSA. Campeão infantil em 1982 e 83. Campeão juvenil em 1984 e 85. Campeão dos juniores em 86. Em 87 jogou nos juniores do Santa Cruz. Na volta em 88, campeão alagoano profissional. Mas de repente Jedson desapareceu dos noticiários. Décadas depois conseguimos localizá-lo, a milhares de quilômetros de Maceió. O que aconteceu com Jedson? Onde mora? O que faz hoje? É o que vamos saber agora. Em 2016, entrevistamos Jedson e ele contou a sua história no futebol. Foi no programa A Bola do Povo, quadro Craques do Passado, na Rádio Correio AM 1200 de Maceió. Vamos ouvir então Jedson contando a sua história no futebol. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Correio AM de Maceió. Jedson, onde está o Jedson neste exato momento? Fala de onde, Jedson? Atualmente eu estou falando de Feira de Santana, na Bahia. Você mora aí? Moro aqui, sim, moro aqui. Jedson, você é alagoano? Sou alagoano, nasci no bairro do Bom Parto, em 1968. E como foi o início do Jedson no futebol? Foi na base do CSA? Que ano foi? Que ano estreou no profissional? Qual foi o tempo os anos em que você defendeu o CSA, defendeu o futebol alagoano? Curiosamente, antes de ingressar na divisão de base, no infantil do CSA, né, eu fui fazer teste, também no infantil do CRB. Lá eu não fiquei e fui tentar o teste no CSA. Então, lá na época o treinador era afinado Manuelzinho e viu o potencial em mim, né? E aí eu, desde então, em 1982, eu ingressei no infantil do CSA. Jedson, você, na época que jogou aqui, eu me lembro que a base, o CSA era quase todo aqui da casa, Zé Pedro, Bosa, Ricardo, Américo. Todo esse pessoal começou com você na base? Todos eles. Mauro, Bosa. Bosa veio um pouco depois. Bosa já veio no juvenil, no segundo ano de juvenil. Mas o pessoal Chico, Mauro, Zé Pedro, Ivan, todos eles foram tudo da mesma época, basicamente. O filho, o goleiro Filho. Até o Filho jogou anos e anos no CSA. Muitos jogadores passam 5, 10, 12 anos aqui na mídia, aqui no dia a dia. Você, depois de alguns anos, não se ouviu mais falar do Jedson. Quantos anos você defendeu o CSA? O que aconteceu? Você saiu e quando saiu, foi jogar fora de Alagoas, não voltou mais. O que aconteceu que o Jedson não teve uma sequência no futebol alagoano? Eu abro parênteses para falar um pouco desse grande amigo, esse grande parceiro que eu tive aí, que foi o goleiro Filho, né? Foi uma das pessoas com qual eu mais dividi, assim, os fundamentos do futebol, até mesmo porque ele também por ser goleiro, né? Então conversávamos muito, né? O Filho chegou depois de mim, que ele veio do Palmeiras, né? Do Palmeiras do Bom Parto, se não me engano, e ele já assumiu no CSA já em juvenil, eu já era júnior.
mas fizemos 2 anos juntos, né? Jogando juntos. E quando eu profissionalizei, o filho não tinha profissionalizado ainda, em 88, mas posteriormente ele também profissionalizou e nós fomos os goleiros do CSA profissional em 1989. E na qual quem era o goleiro do Júnior na época era o Flávio, né? E aí, em 1989, por conta da política do atual presidente da época, Augusto César Farias, né, que por conta da política fez uma equipe totalmente estrangeira, contratou todo mundo e dispensou praticamente toda a base, prestou. Eu, na época, estudava muito, eu sempre estudei. Hoje sou professor de matemática, né, ensino matemática até hoje, e na época eu sempre estudava. E aí não quis sair do CSA para ir para um time que não fosse o CRB, um time que tivesse expressão pelo qual eu me dedicava muito pela carreira. E aí, como não tinha, digamos assim, um nome, né, no estado que me pudesse projetar em outros clubes do cenário nacional, então foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma prova no banco, passei, fui chamado com 2 dias depois da prova, e aí fui trabalhar no banco. E essa é quando eu abandonei o futebol em 1990. Então eu não cheguei a jogar em outro clube que não CSA profissionalmente. Só jogou no CSA? Só. Preferiu, e esse banco já foi para outro estado, se for chamado? Esse banco, ele era o Banco América do Sul, ele fechou as portas aí em Maceió em 1997, foi quando eu fui transferido aqui para a Feira de Santana, onde estou até hoje. Hoje já saí do banco, eu sou funcionário público, trabalho na Secretaria de Administração do município e também sou professor de ensino no estado da Bahia. Agora, Gerson, todo jogador assim começa na base, aí sonha, né, um dia jogar no São Paulo, no Vasco, ou chegar na seleção, aquele sonho de garoto. No momento em que você passou no concurso, resolveu parar, deu aquela tristeza, aquele sonho de criança acabou, você viu o lado profissional de seguir sua vida em outra profissão, já que o futebol, digamos assim, era uma profissão de risco, principalmente para quem era da base? Olha, isso aí me gerou como consequência na época, pois eu casei em 1989 e aí, com a atual política na época, eu me vi numa situação de jogar em clubes inferiores em relação ao CSA. Quando eu falo inferior no sentido de investimento, né? A gente sabe que os clubes do interior não têm investimento como tem CSA e CRB. Então eu me vi na iminência de ir para esses clubes. Eu não queria. Se eu não for para o CRB ou outro clube fora do estado, eu não vou mais jogar. E aí, como eu estudava, como eu sempre fui voltado para a base da educação, eu tive a oportunidade de fazer essa prova do concurso, passar e fiquei no banco por 11 anos trabalhando. Aí foi quando eu abandonei, mas o meu sonho realmente era, eu treinava muito, eu fiz a testemunha disso, eu treinava demais para jogar no Corinthians, né, que foi o time do sonho na época, é o time que eu torço até hoje, e eu tinha muita vontade de jogar no Corinthians. E vi uma situação muito boa na época, porque o goleiro Wilson, que foi meu titular em 88, ele foi pro Corinthians, né, acho que 90, 91, se eu não me engano. E eu me vi ali, né, a oportunidade que eu também, ele estava no clube que eu estava, e se ele estava lá, eu também poderia estar, né? Toda uma questão de oportunidade que eu não tive, né? Quando eu tive a oportunidade de sair, o CSA não deixou. Eu tive uma época em 1989, quando a Portuguesa veio atrás de mim, e o CSA, na época, pediu acho que 1 milhão, não sei quando era, na época não lembro mais. E aí, a Portuguesa, eu lembro que elas ofereceram um jogo, com a renda destinada para o CSA e um empréstimo por outro jogador. E o CSA não quis, que era promessa, mas aí acho que não foi essa sequência, né? Mas aí são coisas do destino que dá as normas, né? E aí não aconteceu e felizmente eu estou bem hoje, então, minha família são 3 filhos lindos, eu amo muito e estou vivendo muito bem, graças a Deus. Muito bem, estamos ouvindo aí o goleiro Gederson, jogou no CSA, 88, 89, hoje mora em Feira de Santana. Gederson, você tem parentes aqui em Maceió? Quem da sua família está aqui, você vem visitar sempre que pode? Ou não tem mais ninguém aqui? Tem uns irmãos, né, que moram aí no Bairro Tabuleiro, o pai que eu morei muito tempo, e eu sempre vou visitá-los, sempre que tenho, eles vêm aqui também,
E a gente está sempre se vendo, agora com as facilidades das mídias sociais, a gente se comunica muito, né? A gente troca muito fotos, sempre festa, no final de ano a gente sempre está junto. E eu sempre fui muito, assim, muito família mesmo. Então, minha família para mim é tudo. Tanto a minha família que me gerou, como a família que eu assumi para ser o chefe de família hoje, né? Muito bem, Gedson, eu estou aqui na minha frente com um jornal, uma matéria de jornal que eu vou ler, depois você me diz aí se isso tudo aqui é verdade, se tem alguma coisa que não é. É um jornal do dia 30 de novembro de 89. Diz o seguinte: Gedson não consegue comprar o seu passe. Depois de ser colocado em disponibilidade pela diretoria do CSA, juntamente com outros jogadores revelados no clube, o arqueiro Gedson está tentando, sem sucesso, adquirir o seu atestado liberatório para poder pensar em outras opções. Mas a diretoria do CSA está irredutível numa pedida de 50 mil cruzados para liberar o seu passe. Detalhe que vem desgastando profundamente o goleiro, que agora ameaça parar com o futebol e seguir outra profissão menos desgastante. Ele tem curso de eletrônica e especialização em matemática e física, podendo voltar a se dedicar a um dos 3 setores de atividade para ganhar mais dinheiro e ser valorizado. Gedson esteve em contato com o dirigente do CSA para tentar um acordo na base de 25 mil cruzados, dinheiro que ele conseguiria junto a pessoas de sua família. Mas o CSA, por menos de 50 mil cruzados, não faz qualquer negócio com Gedson, ao tempo que promete emprestá-lo ao Rio Negro de Manaus, ABC de Natal ou mesmo Comercial de Viçosa, que está disposto a formar um grande time para o Campeonato Alagoano de 90. O goleiro nada sabe sobre seu empréstimo e não entende como um clube que diz não precisar mais contar com seu concurso só decide liberá-lo por empréstimo. E é um contrassenso ou querer prejudicá-lo em sua carreira. Isso tudo é verdade, Gedson? Foi devido a tudo isso que você abandonou a carreira? Se foi verdade, isso ficou na cabeça da diretoria, porque na época eu nunca fui procurado com esse texto, com esse teor, de querer comprar meu passe ou de querer sair do clube. Até então, porque em 89 eu tinha 21 anos, eu estava recém-casado, eu nunca tive interesse em sair do CSA, nunca tive esse interesse. Agora sim, diante da perspectiva da época em que a diretoria se fez por filosofia trazer uma equipe de jogadores contratados e colocou a base à disposição, isso realmente aconteceu. Agora, não por meu interesse era ficar no CSA, continuar em 1990 jogando no CSA. Mas o clube é que não quis o meu ingresso, na realidade, eu posso dizer assim. Só que nesse interim, quando eu fiz a prova no início de 90, o clube me procurou. Na pessoa do seu Cláudio Faria, que então era diretor de futebol, me procurou para poder fazer contrato com o CSA, e aí eu não quis mais porque já estava trabalhando no banco, e aí não quis mais. Então, assim, a diretoria nunca me procurou para dizer que tinha interesse em me negociar ou dizer que eu queria comprar meu passe. Eu nunca quis, até porque eu nunca tive dinheiro para isso. Então, isso aí é infundado, isso aí nunca aconteceu, pelo menos aos meus ouvidos nunca chegaram. Agora, Gedson, tem um ditado que diz: tem males que vêm para bem. Você acha que o fato de você ter deixado a carreira de jogador e ter ingressado em outra, tendo sua vida hoje já bem estabelecida aí, foi boa? De repente, você poderia ter continuado no futebol e hoje está, não sei, como alguns jogadores, por exemplo, o Zé Pedro, que jogou com você aqui, fez muitos gols, fez até o gol do título de 88, hoje é segurança de um shopping, e outro jogo, o Ivan, ponta esquerda, há alguns anos era vigilante bancário. Enfim, você de alguma forma não se arrepende por estar bem hoje, ou de alguma forma ainda se arrepende assim, pensa, puxa, poderia ter seguido no futebol? Não me arrependo não, assim, o futebol sempre foi aquilo que eu quis como criança, né? Toda criança, principalmente no Brasil, é jogar futebol. Então, isso foi sempre um sonho para mim, só que eu também sempre fui pé no chão. E eu sempre fui adepto daquele ser humano que gosta de fazer bem tudo que lhe foi imposto, tudo que foi colocado como trabalho. Então a minha expectativa, meu plano de vida, ele nunca foi pautado em uma coisa específica, até porque essa coisa pode não dar certo, como foi o caso do futebol, e você não pode parar no tempo. Então eu sempre
estudei, hoje eu tenho graduação em matemática, sou pós-graduado em metodologia de ensino e estou tranquilamente bem com a minha família, não tenho dinheiro que talvez pudesse ter, se eu tivesse continuado e tivesse tido estrela, né, de jogar num grande clube. Aí realmente eu vejo que seria uma porta diferenciada meio financeira, mas eu não pauto o financeiro como o padrão da minha vida, não. O padrão da minha vida é viver bem, é ver a saúde dos meus filhos, que eu estou vendo aqui agora na minha frente, que estão ouvindo aqui vocês assim, com muita alegria. E isso para mim é o que dá a minha vontade de viver, a minha qualidade. Obviamente que a gente, né, sempre gostou do futebol. Se tivesse sido continuado, teria sido bom, mas isso não é mágoa para mim, não me arrependo de ter parado, não. Ô Gerson, naquele tempo, vocês da casa já recebiam bem menos assim do que jogadores de fora e, por exemplo, seu salário comparando com o do Wilson, de repente, quem viu você jogar... Era bem inferior. Bem inferior. Se eu não me engano, na época os jogadores ganhavam na faixa de 800 cruzados novos e eu ganhava 140. Isso seria equivalente a quanto hoje? Hoje, bom, 140 cruzados novos na época, se eu não me engano, equivalia a 2 salários mínimos, quando eu fiz o contrato. Então, seria o quê? R$2.000, R$1.500 mais ou menos. Gerson, no tempo que você jogou, alguns dirigentes trabalharam com você. Qual, na sua opinião, dos que você conheceu, foi o melhor dirigente, estava sempre ao lado do jogador, apoiando e, enfim, não deixava faltar nada? E qual o pior, que não ligava muito, pensava no clube e até prejudicava o jogador em algum momento? Qual foi o melhor dirigente e qual foi o pior que você trabalhou aqui em 88, em 89, quando o Jetson, em 90, né, comecinho, quando o Jetson era goleiro aqui do CSA? Olha, eu não vi assim o pior diretor. Todos que eu consegui trabalhar, Carlos Alberto, né, o Procópio de Farias, Eric Beltrão, Jorge Bittar, se não me engano, né? Se não me engano é Jorge Bittar, o nome dele não lembro, porque ele era do imobiliário. Então todos tiveram participação assim, bem efetiva com o seu trabalho dentro do clube. Agora, o que mais me deu atenção a mim e que se preocupou com minha carreira foi o Eric Beltrão. Aquele lá que, se não me engano, dono do Calabar na época, né? Ele tinha o Calabar na Paulistana. E ele foi uma pessoa que assim, conversava comigo em algum momento, até ele passou pouco tempo como diretor do CSA, acho que 1 ano, se não me engano. E foi uma pessoa que se preocupou muito com a minha carreira, né? Falar comigo, dizer que eu tinha condição de jogar em qualquer clube do Brasil, e isso me estimulava muito. Então é a pessoa assim, que eu guardo como alguém que me valorizou, né? Os demais, assim, fizeram seu trabalho normal. Carlos Alberto foi um dos que eu mais trabalhei, fez seu trabalho normal e assim, nunca tive nada contra ele, sempre deu muito bem, e é uma pessoa que também teve a sua participação dentro do clube, né? Obviamente que também se desgasta com o tempo, né? Porque são muitos problemas para você gerenciar futebol, e aí eu acho que sempre há erros e acertos quem trabalha muito tempo com a mesma coisa. Então, mas não vejo assim como pior, como melhor. Agora, o que me deu mais atenção é em termos de carreira e projeção, para tentando projetar, o Eurico Beltrão. Tá bom, Gerson, foi um prazer conversar com você. Você, apesar dos poucos anos, né, que foi jogador profissional, devido àquela situação da época, você passou no concurso, hoje mora em Feira de Santana, mas os torcedores do CSA, aqueles fiéis que estavam sempre nos jogos, nunca vão esquecer o goleiro Gedson. Tinha a sombra do Wilson, que era um goleiro de nome, veio do Sul, e por isso você, o filho, o pessoal da casa muitas vezes tinha que ficar no banco, mas nos jogos que você participou, inclusive em jogos contra o CRB, sempre se mostrou um bom jogador. Infelizmente eu digo assim, para o torcedor, eu gostava de ver você passou no concurso, hoje mora em Feira de Santana, mas seu nome também está escrito aqui na história do CSA, como campeão, né, em 88, também em 89 teve a força do Capelense, modelo, mas você escreveu seu nome também aqui na história do futebol de Alagoas. Tá bom, Gerson? Ok, eu agradeço muito a oportunidade de vocês de participar ouvir esse programa, dizendo que realmente, né, o futebol ele também lhe dá essa oportunidade de você fazer amigos. E tive muitos amigos e hoje converso com todos eles, né, pelos meios sociais. O goleiro Zé Carlos, que hoje é personal trainer, o goleiro Filho, né, treinador de escolhendo goleiro, né, a gente conversa sempre. Alguns jogadores também, o Mauro, o Irnes, o Normário, o pessoal, a gente sempre está conversando. E eu fui muito feliz nessa época que fui jogador do CSA, né?
E aproveito os votos, né, para que o nosso CSA suba aí, né, possa voltar à Série B e quem sabe voltar à Série A, né, para expressar, né, a grandeza que é o CSA aí dentro de Alagoas. Tá bom, e daqui a alguns minutos, já vou mandar aí pro seu Facebook essa matéria aqui do jornal, aquela matéria que eu li, para que você possa guardar aí nos seus arquivos, tá bom? Ok, meu irmão, muito obrigado, um grande abraço a todos. Tá bom, valeu, abraço aí, Gederson, goleiro do CSA, prata da casa, em 88, 89, no começo de 90, o CSA tinha o Wilson, tinha o filho, o Wilson terminava sendo titular a maioria dos jogos, o Gederson explicou aí, a situação não estava boa, e ele passou no concurso, né, de um banco, o banco não existe mais, mas depois foi transferido para a Feira de Santana e mora até hoje lá em Feira de Santana, e o Gederson é mais um ex-jogador que a gente consegue localizar por todo o Brasil e outros 10, 15 já localizamos e sempre que puder nós vamos conversar com esse pessoal sempre ao vivo, né? Eu gosto dessas entrevistas ao vivo, né? E o Gederson está lá, 3 anos apenas de carreira, talvez não tenha tanta história para contar, mas torcedor fiel que estava sempre nos jogos lembra do goleiro Gederson, que hoje mora em Feira de Santana. Eu vou a um rápido intervalo comercial, volto já com a sequência do programa Bola do Povo. O ouvinte vai poder ligar, voltar a ligar e participar pelo 4009. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado.